Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora, dar uma revisada em algumas questões aqui da FAURGS lá do Rio Grande do Sul. A galera me pediu para dar uma olhada aí, algumas questões recentes da banca, como ela vem trazendo esses conteúdos, né? Então, isso aí, vamos dar uma olhada aqui no que a FAURGS tem cobrado aí, galera que vai fazer prova aí dessa banca. Então, show de bola, vamos que vamos. Dar uma olhada aqui na primeira questão nossa aqui, questão de 2021 aqui, concurso da Secretaria de Saúde da FAURGS. Vamos lá. Pessoal, na definição da gestão da qualidade, uma das suas características importantes, denominada qualidade de conformidade ou qualidade de aceitação, Pessoal, isso aqui é o seguinte, existem vários tipos de maneiras como a gente encara a gestão da qualidade, né? E uma delas é essa da conformidade, ou seja, o que é de conformidade, ou seja, qualidade de conformidade? É qualidade de acordo com o que, digamos assim, está conforme a expectativa, digamos assim, ou seja, você tinha ali uma qualidade planejada, né, que você imaginava entregar, né, que você se planejou a entregar, e aquele serviço ou aquele produto foi entregue de acordo com as especificações, ou seja, precisa ter tanto o peso tal, fazer tal tipo de, digamos assim, prestar tal serviço ou tarefa, ou, digamos assim, tem uma expectativa do cliente de como aquele serviço vai ser entregue, ou seja lá qual for a especificação ali daquele produto ou serviço, a gente diz então que a qualidade de conformidade seria aquele produto ou serviço está de acordo com a especificação que você planejou entregar, tá? Então, basicamente, você tem ali, por exemplo, uma visão que é a qualidade como regularidade do processo. Então, por exemplo, aquele processo ele não varia muito, então ele teria qualidade. Existem várias formas, mas no caso aqui da questão, o que ela está querendo é essa qualidade como conformidade, tá? Ou o que ele chama aqui qualidade de aceitação. E aí ele fala que letra A seria, digamos assim, o valor das informações, das expectativas. Não é o valor das informações. Opa, peraí, volta aqui. Não é exatamente isso. Espera aqui. Vamos lá. Não é a gestão centrada em pesquisa de mercado, não é isso também. Controle da inspeção de faixa de mercado a atender. É o atendimento às especificações planejadas, ou seja, o que você queria entregar, tá? Ou seja, aquele produto tem conformidade com o que você planejou, tá? E aí, letra E aqui fala outra coisa também que não tem nada a ver, o aprimoramento do nicho de mercado a atender. Vamos lá, próxima questão. Os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, é uma definição aplicável. E aí fala gestão no setor público, governança no setor público, planejamento, gestão no setor suplementar de saúde e gestão corporativa. Pessoal, aqui ele está falando de um conceito muito interessante, que é o conceito ali do modelo de governança do TCU, que ele traz o quê? Ele traz, basicamente a gente teria três funções básicas na governança, que seria avaliar o ambiente, o cenário, desempenho e tal, direcionar e orientar ali a preparação e a coordenação das políticas e planos e monitorar os resultados, tá? Então, basicamente, você teria ali as funções de governança, avaliação, direcionamento e monitoramento, ou avaliar, direcionar e monitorar. Para que isso aconteça, você precisa desses mecanismos de liderança, de estratégia, de controle. E se você reparar, é isso que ele fala aqui, ou seja, os mecanismos de... os mecanismos de liderança, de estratégia
e de controle postos em práticas para avaliar, direcionar e monitorar. É exatamente o modelo do TCU, tá? Que é o modelo de governança, não só no setor público, mas no setor público de saúde, né? Aqui, no caso, é uma prova falando da Secretaria de Saúde, mas é o modelo de governança do setor público em geral, tá? É esse o gabarito. Eu não curti muito essa questão, porque se você for olhar aqui a letra E, ela fala bem parecido, né? Ou seja, gestão corporativa que delimita os atos de governança. É óbvio que se você for olhar, a letra B está mais correta, digamos assim, mas de qualquer forma eu não curto essas questões assim que levam o candidato, digamos assim, a ficar em dúvida ali, tá? Imagino que muita gente possa ter marcado essa letra E, mas de qualquer maneira o gabarito é a letra B, tá? Vamos para a próxima aqui. Nos desafios e perspectivas da administração pública contemporânea, as bases da reforma administrativa no setor público, também denominada nova administração pública ou administração pública gerencial, contempla as seguintes características, exceto a. Então aqui, questão daquelas de marcar a que está errada, né? Então, basicamente, é uma questão que a gente tem que estar de olho nas características públicas do modelo gerencial, da nova gestão pública, né? Então, aqui, o que faz sentido dentro da nova gestão pública, ou New Public Management, né? Mensuração de resultados, ou a gestão por resultados, faz sentido? Faz sentido. Então, esse não é o nosso gabarito, que a gente quer é o quê? A errada, né? Aí ele fala orientação centrada em mudanças nos níveis hierárquicos, autonomias, mantendo as rotinas administrativas existentes. Eu imagino que essa frase aqui devia estar escrita de outra forma, e aí ele botou esse mantendo aqui para não fazer sentido, né? Assim, a administração pública gerencial está preocupada em manter as rotinas que já existem? Não, né, gente? Não faz sentido. Aliás, a frase não faz sentido. Orientação centrada em mudanças, mantendo as rotinas. Não faz sentido você estar voltado para a mudança e manter as rotinas que existem, né? Então, esse é o que não faz sentido claramente aqui. E aqui, letra C, orientação para o cidadão consumidor, é a lógica do paradigma do cliente, ok, beleza. Capacitação de recursos humanos, claro, né? Beleza, faz sentido. E descentralização de processo e de poder é a ideia de descentralização que está ali no cerne, na lógica do modelo gerencial. Então, gabarito realmente é a letra B, que é a única que realmente não faz sentido, tá? Vamos para mais uma aqui. Com relação às melhores práticas de governança corporativa, assinale a alternativa que apresenta princípios básicos de governança aplicados às organizações. Pessoal, aqui a banca pegou a classificação do IBGC, tá? E essa classificação, quando esse tópico vem cobrando governança corporativa, ela cobra muito essa classificação, tá? Quais são os princípios de acordo com o IBGC, tá? Transparência, tá? Ser transparente, obviamente, equidade, e a equidade aqui ele vem traduzindo do inglês, seria o fairness, né? Que eu acho que seria melhor traduzido como justiça, tá? Ou seja, tratar as pessoas de maneira justa, né? Digamos assim, tratar as pessoas de maneira aqui no quadro, com equidade, mas pensa sempre nesse conceito também de justiça. Prestação de contas, accountability, né? O conceito de accountability, de você ter responsabilidade à sociedade, prestar contas do que você está fazendo, explicar a lógica ali das suas decisões, e o conceito de responsabilidade corporativa. Se a gente for aqui para a questão, ele fala aqui de prestação de contas, aqui na letra A, beleza. Equidade, beleza. Aí fala de responsabilidade financeira. Aqui, não, né? Letra B, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. É o conceito, né? É o nosso gabarito. Equidade, legalidade. Legalidade não é um dos princípios de governança.
impessoalidade. Aí isso seriam princípios da administração pública, né? Aí o cara puxou o LIMP aqui, né? Moralidade, publicidade, tem nada a ver com a governança corporativa. Aqui, beleza, transparência, beleza. Aí ele fala aqui de responsabilidade econômica e aqui ele viaja. Aqui ele pega o SG, né? Mas não tem nada a ver, né? Então, o gabarito é mesmo letra B de bola. Show de bola. Vamos lá para a próxima questão nossa aqui. A administração científica desenvolveu estudos que contribuíram para a administração geral. Taylor, seu criador, defendia alguns princípios básicos. Assinale a alternativa correta sobre os princípios da administração científica. Pessoal, a administração científica é realmente uma das teorias mais tradicionais do estudo da administração. O Taylor realmente foi um pioneiro no estudo de como aplicar realmente certos princípios ao mundo da administração. E quando você pensa a administração científica, você tem que pensar sempre no mundo fabril, né? Na indústria, principalmente a indústria como ela era antigamente, com muita mão de obra braçal, né? Então, vamos lá dar uma olhada no que a nossa questão traz e como a gente mata ela. Vamos lá. Empregado selecionado cientificamente, ou seja, de acordo, você analisar ali de acordo com certos princípios, de acordo com o que o cargo vai necessitar. Beleza, ok. Incentivo salarial, com certeza, lembrar da noção do homos econômicos, né? Ou seja, de acordo com Taylor, o ser humano ali, o homem, ele é motivado por melhor pagamento, né? Melhor pagamento. Processo padronizado, tá certo também. A ideia de você ter ali o estudo de tempos e movimentos, né? De você estabelecer ali a melhor maneira do trabalhador executar ali a tarefa, da forma que ele seja mais produtivo, que gaste menos tempo. Tudo isso tá ok, faz sentido. Treinamento científico dos empregados também faz sentido. Ou seja, a partir do momento que você estabelece a melhor maneira de trabalhar, você tem que treinar essas pessoas para executar exatamente daquela forma. O tempo padrão, ou seja, a partir do momento que você tem ali a melhor maneira de trabalhar, você sabe, em geral, quanto tempo o cara leva, né? Então você faz esse tipo de análise. ênfase na eficiência, show de bola, e na divisão do trabalho. Divisão do trabalho é essa ideia de você pegar aquela tarefa, digamos assim, e quebrar em várias partes. Qual é a lógica disso? A lógica disso é ficar fácil daquele funcionário aprender, né? Ou seja, você pega ali um grande processo de trabalho, por exemplo, montar um automóvel, ele tem inúmeras habilidades que aquela pessoa tem que saber, aí você quebra aquilo ali em, sei lá, 50 etapas, e cada pessoa vai ficar, assim, especialista em uma etapa daquela. Então, assim, em vez de você ter que aprender várias etapas do processo produtivo, você vai ser só o cara que vai pintar, ou vai ser só o cara que vai montar o volante, ou vai ser só o cara que vai colocar a roda no carro. Então, assim, a lógica é que você fique especialista naquilo ali. E, além disso, é fácil de ensinar e rapidamente você aprende aquela partezinha. E se eu precisar te substituir, né, eu pensando como administrador, é mais rápido, é mais fácil. Então, essa é a lógica da divisão do trabalho. Então, a gente já viu, tá tudo certo, né? O gabarito é a letra A, tá? Vamos lá, aí vamos para a letra B. Primeiro aqui, ok, né? Aí fala processo observado na observação. Não é exatamente isso, né? Treinamento empírico, ou seja, vai lá, se vira aí, vai fazendo na prática. Não é isso também, a gente já pode eliminar. A ênfase não é na eficácia, é na eficiência. Aí o resto aí a gente vai vendo os erros, né? Treinamentos empregados pelo método de observação, não é isso. Trabalho padrão, não é tempo padrão. ênfase no critério pessoal, nem pensar. Processo fundamentado no empirismo, ou seja, vai fazendo aí, né? vai na prática, não é isso também. Não é treinamento de forma cooperativa, também não é trabalho padrão. E aqui, vamos lá, processo fundamental na observação também não é isso. Divisão conjunta das tarefas, também não tem nada a ver. O gabarito é mesmo a letra A. Vamos para a próxima aqui, próxima questão nossa.
Considere as afirmações abaixo sobre as escolas da administração. Letra A. Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente para possibilitar a execução dos trabalhos com a máxima produção a mínimo custo. A gente acabou de falar do Taylor, né, gente? Então, sim, o próprio nome administração científica é por causa disso, ou seja, de você ter ali uma análise do trabalho ali no mínimo detalhe, estabelecer ali qual seria a melhor forma daquele trabalhador executar a tarefa, né? E, obviamente, isso buscando produzir com mais eficiência, com mais produtividade, com menor custo, tal que essa primeira aqui. O Henry Ford é um dos responsáveis pelo elevado grau de desenvolvimento da atual organização empresarial, no que diz respeito às peças padronizadas e ao trabalhador especializado. Pessoal, o Ford, ele foi o cara que pôs isso na prática, né? Digamos assim, o trabalho ali, em certo aspecto, foi ele que implementou e ficou conhecido pela linha de produção, pelo trabalho em grande escala, produção em massa, né? Então, sim, obviamente, muito estudado ali aquela linha de produção do modelo Ford T, né? Aquele que a gente chama popularmente de Calhambeck, né? Mas era um carro que, na sua época, era muito... ele era muito mais barato. Então a ideia tinha uma frase do Ford que era muito conhecida, que todo modelo pode ter qualquer cor desde ser de preto, né? E por que isso? A ideia era, obviamente, ao padronizar ali, você ter um ganho de escala, um ganho de custo, né? Então, assim, o modelo Ford T, ele era o automóvel que pela sua escala de produção e pelos ganhos de produtividade com a linha de montagem, ele era bem mais barato, e foi popularizado por isso. Então, voltando aqui para a tela, sim, tá beleza aqui, ou seja, no que diz respeito às peças padronizadas, ou seja, você tinha ali uma padronização da produção ali da linha de montagem das peças que eram padronizadas, e o trabalhador que era especializado aí em cima da linha de da divisão do trabalho que a gente falou ali do trabalho do Taylor. Terceiro, para Max Weber, as organizações formais apresentam 3 características que formam o tipo ideal de burocracia: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Pessoal, tá perfeito isso aqui, tá? É o tripé que a gente fala aqui do Weber, né? De formalidade, a ideia de você ter ali comunicação formal, tudo tem que estar de acordo com a lei, com a regra, com o normativo, né? Então isso, beleza. A impessoalidade, né? Aqui a gente tem, inclusive, vários traços, inclusive do concurso público, que vem dessa lógica aqui do Weber, né? Ou seja, de você ter um processo aberto para todo mundo, que você não tenha favoritismos, né? Ou seja, a ideia do concurso é essa: você tem ali um conteúdo que você tem que estudar, todo mundo pode fazer a prova, pode se inscrever, quem tiver a melhor nota é aprovado. Ou seja, a ideia de que você não vai colocar o coleguinha ali ou o parente no trabalho. E o profissionalismo, que tem muito a ver com essa ideia de carreira, de hierarquia, de que o profissional ele é remunerado em dinheiro, né? De que você não tem ali... o cara é promovido de acordo com o mérito, né? Então, tudo isso aqui tá ok, tem a ver sim com a teoria do Max Weber, né? Seria o modelo ideal da burocracia. Vamos agora para o último fator aqui. Dentre os princípios da administração abordados por Fayol, destacam-se divisão do trabalho, disciplina, interesse individual, importância na descentralização e a existência da dualidade do comando. Pessoal, aqui é que a banca dá uma pisada. Quer dizer, não dá uma pisada não, a frase aqui tá errada, né? Então vamos lá. Você tem vários princípios ali no trabalho do Fayol, tá? A divisão do trabalho é uma delas, a disciplina, ok, beleza, também. Agora, o resto aí não, né? Interesse individual, para pensar, ver se o cara vai dizer lá que um dos princípios da administração é de que cada um tem que cuidar do seu e dane-se. Óbvio que não é isso, né? Ou seja, a ideia é de que o interesse, o seu individual,
tem que estar subordinado ao interesse da organização, tá? A importância na descentralização, pessoal, é o contrário, é da centralização, ou seja, a lógica na época era de você ter a decisão ser tomada lá na cúpula. A gente vai buscar, diga assim, a importância, começar a trabalhar esse aspecto positivo da descentralização muito mais recente, né? Não na época do Fayol. E a existência na dualidade de comando também está errado. O que é a dualidade de comando? Dualidade de comando é a lógica que a gente tem hoje em estruturas mais flexíveis de você ter mais que um chefe. Então, por exemplo, quando a gente estuda estrutura matricial, você talvez, se já tiver estudado isso, você vai lembrar que você pode estar subordinado a dois chefes ao mesmo tempo. É aquele teu chefe tradicional ali, então, por exemplo, você trabalha no setor de gestão de pessoas. Então, você tem o teu chefe, teu diretor, e você tem, eventualmente, um chefe ali que é o teu chefe do projeto que você está envolvido. Então, você está ali, de certa forma, respondendo a duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, no caso aqui, estão os outros errados. Voltando aqui, não tem interesse individual, nem é descentralização e nem tem dualidade nessa época. Então, o nosso gabarito é a letra C, tá? Só a primeira, segunda e a terceira que estão corretas, tá? Vamos tocar o barco aqui, vamos falar de mais uma questão, tá? Vamos falar aqui sobre liderança, né? Sobre liderança, assinale a alternativa incorreta. A liderança não interfere no clima organizacional, até porque são elementos completamente distintos e independentes no processo administrativo. Pessoal, negativo, né? Óbvio que interfere, né? Então, assim, letra A não faz o menor sentido. O que é o clima organizacional? É como as pessoas percebem o ambiente de trabalho. Até essa lógica, né, de o clima tá bom, o clima tá pesado, né? A gente pode traduzir isso para o clima organizacional. Ou seja, se o clima, a gente fala que o clima tá negativo, significa que as pessoas não gostam de como aquela organização funciona. E um dos aspectos é a liderança, óbvio que é. Então, se você, por exemplo, acha teu chefe um mala, o cara que é grosso contigo, que ele não, ou que ele não explica direito o que você tem que fazer, não tem, digamos, uma forma de avaliação que seja construtiva e tal, isso vai influenciar negativamente no clima organizacional, tá? Então, esse não interfere não faz o menor sentido, porque interfere sim em como a questão que é a incorreta, esse é o nosso gabarito, tá? Letra B, o comportamento dos grupos sociais é influenciado pelo estilo de supervisão e liderança, sim. Ou seja, de acordo com o estilo de liderança, as pessoas vão aceitar isso melhor ou pior, beleza, faz sentido. Liderança é um fenômeno de influência interpessoal, claro, né? Ou seja, eu estou influenciando pessoas, não robôs ou máquinas. Liderança é um processo de redução de incerteza. Sim, quando o líder faz bem o seu trabalho, as pessoas sabem o que é esperado delas, né? Sabem o que vai ser considerado correto. Então isso reduz, obviamente, a incerteza ali do grupo. Letra E. Liderança é a função das necessidades existentes em uma determinada situação e consiste em uma relação entre o indivíduo e o grupo. Também está ok. Show de bola. Gabarito é mesmo letra A. Vamos para mais uma aqui. Entre os princípios básicos da organização formal orientada para o objetivo econômico de produzir bens e serviços destacam-se. Pessoal, vamos lá. Essa questão aqui, assim, a banca não traz aqui o autor. Tem uma classificação muito comum, muito utilizada, digamos assim, em questões que fala das características da organização formal e ele fala do quê? Divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição da autoridade e responsabilidade e o racionalismo, ou seja, a lógica da razão e não do achismo, da preferência, tá? A banca trouxe aqui uma que se assemelha muito a essa classificação, mas como ele não traz da onde ele está, que é uma crítica, inclusive, que eu tenho com muitas bancas, né? Entre os princípios básicos da organização formal, bom, de acordo com quem? Você não fala de acordo com quem, a gente está aqui
A administração não é que nem o direito, por exemplo, você tem ali o judiciário que bate o martelo, faz uma súmula e diz, ó, a interpretação correta é essa. Na administração a gente tem inúmeros autores, e às vezes um diz uma coisa, outro diz a outra. Mas tem uma alternativa aqui que se assemelha muito a essa classificação, que é a letra C. Fala de divisão do trabalho, beleza, especialização, beleza, e hierarquia, e ele fala de amplitude administrativa. O que é amplitude, né, administrativa? Basicamente, é o conceito de você ter ali, de quantos subordinados você tem, é o que a gente chama de amplitude de controle, né? Que eu imagino que é o conceito que ele está trazendo aqui. Aí o resto, ele fala que planejamento, organização, controle e direção é o processo administrativo, não é isso, né? Não são os princípios. Autoridade, responsabilidade, ok. Aí ele fala delegação e direção. Direção é outro princípio, então eu eliminaria aqui. E o resto não faz sentido, né? O resto não tem nada a ver. Missão, valores, são os conceitos de planejamento estratégico. O gabarito foi mesmo a letra C, tá? Que eu imagino que seja advindo aí dessa classificação que é muito cobrada, que, relembrando o que ele fala, divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade e responsabilidade, ou seja, autoridade, o direito de tomar decisão e responsabilidade de ser cobrado por isso, e o racionalismo, de você se preocupar com dados, com informações, com tomada de decisão racional, tá? Vamos para mais uma aqui. O processo administrativo é cíclico, dinâmico e interativo. O papel do administrador é interagir em relação às tomadas de decisões e às ações necessárias. No que se refere aos processos administrativos interligados, pode-se afirmar que... Então vamos lá. Vai falar aqui sobre o processo administrativo em geral, né? Organização é de definir objetivos, meios para realizar as atividades e designar pessoas. Aqui, pessoal, eles têm, digamos assim, tem uma confusão aqui. Por quê? Organização é o processo de alocar, por exemplo, pessoas? Sim. Mas de definir objetivo, não. Quem é que define objetivo? É o processo de planejamento, né? Vamos lá. Direção é definir padrões e tarefas a serem realizadas e monitoradas, avaliando e corrigindo. Aqui seria definição de padrão, monitoramento, avaliação. Isso não é o processo de direção, é o processo de controle. Vamos lá. Organização é coordenar esforços, liderar e orientar para assegurar a realização de objetivos. Se a gente está falando de orientação, de motivação, liderança, a gente está falando de direção e não de organização. Controle é dividir o trabalho, avaliar o desempenho e alocar recursos. Dividir o trabalho não é controle, é organização, né? Alocar recursos também. É o processo de organização, não é o processo de controle. E vamos lá, a última, que obviamente tem que ser a correta, né? Planejamento é definir objetivos, planos, atividades e recursos. Aqui, beleza, é o nosso gabarito, tá? Show de bola, vamos para a próxima. Na administração de empresas, uma ferramenta de programa de qualidade muito utilizada nos processos é o chamado ciclo PDCA. Planejamento, desenvolvimento, execução, controle e atuação corretiva. A verificação de trabalhos com o uso pelo gestor de índices de avaliação visando a quantificação dos resultados é elemento da fase. Pessoal, PDCA, na verdade, vem de plan, né? Plan. De do, que seria executar, de check e de act, em inglês, né? Ou seja, planejar, fazer, monitorar e agir corretivamente. Aqui ele traduziu como desenvolvimento e execução, o do, né? Controle, que aqui seria o monitoramento, e o act, que seria a atuação corretiva, tá? Esse desenvolvimento e execução, acho que foi um jeito do que o cara achou pro D, né? Porque na verdade seria execução. Aí o D aqui ele encaixou no do, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Então, o que ele está falando? Esse é o ciclo PDCA, né?
Ou seja, você planeja alguma mudança, executa essa mudança, vai ver se deu certo e depois, se deu certo, você padroniza, se não deu certo, você tenta de novo, né? Corrige o que deu errado. Beleza. A verificação dos trabalhos com o uso pelo gestor do índice de avaliação, ou seja, o que é a verificação do trabalho? Eu vou ver se deu certo, né? Com índice de avaliação visando a quantificação do resultado. É o planejamento? Não, eu não estou planejando, eu estou vendo se deu certo. É a execução? Não, não é a execução, é a etapa posterior, que é a do check, que aqui ele chama de controle, né? Ó, aqui o controle, tá? Então o gabarito é a letra D, tá? Vamos lá para mais uma. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando cada passo da administração estratégica à sua característica apropriada. Então ele fala aqui, você tem o diagnóstico estratégico, o planejamento, implementação da estratégia e o controle estratégico, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, concentra-se na monitoração e avaliação do processo. Se eu estou monitorando e avaliando, eu estou fazendo o quê, gente? Eu estou fazendo o controle, né? 4 aqui, tá? Observação do ambiente organizacional externo, identificando as ameaças e oportunidades, bem como o ambiente interno. O que é isso, gente? É o diagnóstico. Vou botar aqui o 1, né? Colocar em ação. Colocar em ação, gente, é o quê? Voltando aqui, a implementação, né? É o 3. Então, vou botar aqui o 3. Estabelecimento de uma diretriz, aqui é o que está faltando. Diretriz estratégica organizacional, focada nas forças competitivas, blá, blá, blá. É o 2 aqui, voltando aqui, o planejamento, tá? Então, o nosso gabarito é o quê? Letra B de bola. B de bola aqui, 4, 1, 3, 2. Vamos para mais uma. O gerenciamento ágil de projetos pressupõe uma abordagem que é daquelas de você encaixar, né? Então vamos lá, explicar um pouquinho aqui, vou botar aqui na tela, o que é o gerenciamento ágil de projetos. Muitos projetos não são aqueles projetos que você tem um conhecimento grande do que você vai executar quando você está começando. Então, por exemplo, que seria um projeto onde você tem uma grande carga de informações e uma definição razoavelmente muito clara na tua cabeça do que você precisa fazer. Por exemplo, você vai fazer um prédio, né? Vai construir um prédio. Normalmente, o cara, quando começa ali a construção, começa a gerenciar aquele projeto, ele sabe exatamente o que ele vai fazer, quais são as etapas, o que vai entrar primeiro, quanto tem de cada coisa ali que vai ter que ser executado, quais são ali a ordem das atividades. Então, assim, é um projeto que a gente consegue gerenciar da maneira tradicional, que tem, em inglês o pessoal chama de waterfall, ou seja, de modo cascata, tá? Só que muito projeto a gente não tem assim, essas etapas muito bem definidas. Às vezes você tem pouca informação, inclusive, do que você vai executar. Você vai descobrindo isso ao executar o projeto. Então vamos imaginar, por exemplo, quando os caras começaram a pesquisar uma vacina, por exemplo, no caso da pandemia que a gente acabou de passar. Você vai fazendo e aí você vai, isso aqui deu certo, isso aqui não funcionou, isso aqui vamos tentar de outra forma. Então é para esse tipo de projeto que você às vezes vai descobrindo o que você vai ter que fazer durante a execução, que a gente tem o gerenciamento ágil. Ou seja, tem um gerenciamento onde a gente não começa aquele projeto sabendo exatamente o que a gente vai executar e quanto, tá? Então, voltando aqui, vamos lá, propõe uma abordagem, a gente olha aqui quais são as alternativas, preditiva ou adaptativa. Se é o ágil, é adaptativa, né? Então aqui eu já elimino a letra A e a letra B, tá? Sendo particularmente adequado no caso de projetos caracterizados por o quê? Um alto ou baixo grau de incerteza? Por um alto grau de incerteza. Então, eu já elimino a letra C também, né?
Aí fala, cuja condução requer, aí fala, desculpa, não, autogrande certeza e escopo fixo ou flexível. Ou seja, o que é o escopo fixo? O escopo fixo seria aquele escopo, ou seja, o que eu vou realizar, eu tenho já definido o que eu vou realizar. Então a gente já viu que ele não é fixo, né? Ele é flexível. Só por isso eu já cheguei no meu gabarito aqui. Eu já eliminei a letra A, B, C e D, né? A outra eu nem precisaria saber, né? Mas cuja condução requer alta ou baixa interação com os clientes. Alta, tá? Então, o gabarito aqui é a letra E. Por quê? Porque é isso, né? Você, quando usa um gerenciamento ágil, é porque você sabe pouco, né? Ou seja, você tem que ter uma abordagem adaptativa, onde mais flexível, né? Mais, assim, você vai se adaptando na execução do projeto, porque você tem alto grau de incerteza. O escopo é flexível, ou seja, às vezes você vai mudar ele no meio do caminho e você necessita ali uma alta interação com os clientes, tá? Gabarito é letra E. Vamos para a próxima aqui. Dentre as alternativas abaixo, qual não representa uma perspectiva de indicadores de desempenho na abordagem Balance Scorecard? Questão aqui bem pão, queijo, né? Quais são as perspectivas? A perspectiva aprendizado e crescimento. Aqui ele botou conhecimento, né? Você tem a de processo interno, você tem a perspectiva cliente e você tem a perspectiva financeira. Isso na abordagem original, né? O que está faltando aqui? O que não tem nada a ver? Essa inovação, que, como a questão está querendo o que não faz parte, é o nosso gabarito, né? Gabarito letra C. Vamos aqui para a nossa última questão aqui de hoje. Vamos lá. O método do caminho crítico Pessoal, método caminho crítico ou CPM, Critical Path Method, CPM, é uma ferramenta em gestão de projetos, de gestão do tempo, né? Ou seja, basicamente, quando você monta um diagrama CPM ali, você monta para estimar ali o quanto cada atividade do projeto vai levar, e você utilizando ali, diga assim, no diagrama ali, você vai ver ali, olha, o que tem de dependência, eu preciso terminar essa para começar aquela. E no diagrama, isso você vai somando essas datas, né, de cada atividade, e você chega a uma sequência de atividades que vai te dar ali o caminho mais longo ali do projeto e vai te dar uma estimativa de tempo. Ó, vai levar, pelo nosso estudo aqui, tanto tempo para acabar aquele projeto, tá? Então, é uma ferramenta de estimativa de tempo do projeto. Então, vamos lá. Vamos para a questão aqui. O modelo matemático para atribuição de autoridade, de prioridade em árvore de decisão, não é isso. Ferramenta de balanceamento de linha de montagem também não tem nada a ver. Sistemática de representação de bancos de dados relacionais, não sei nem o que é isso direito. Só sei que não é o CPM. Uma técnica de modelagem de projetos que representa a relação entre as atividades e mostra a sequência lógica em que elas devem acontecer. Beleza, aqui o letra D. Um modelo de projeto de arranjo físico de instalações, baseado na minimização de rotas de transporte, também tem nada a ver. O gabarito é a letra D. Aliás, é a única que fala aqui, em geral, de gestão de projetos, né? Os outros não tem nada a ver com gestão de projetos. E é isso, galera. Show de bola. Acho que foi a nossa aqui, as nossas questões. Deixar um grande abraço aí para vocês, galera que está estudando para FAUD. Quem quiser, gostou da aula aqui, dá o like aqui no vídeo, nos siga aí nas nossas redes sociais e até a próxima aí, até breve com mais um vídeo aí para vocês. Valeu, galera, tudo de bom, tchau, tchau.